Fala, turma. Falar do TEP11, relatório aqui de maio, estamos em junho. Será que seria o TEP11 um dos melhores fundos, talvez o melhor fundo do segmento de lajes? Ou estou forçando a barra aqui, né? Estou falando isso por causa da vacância do fundo, né? A vacância do fundo está há quase 2 anos zerada. E a gente vê outros grandes fundos imobiliários, o TEP11 é um fundo pequeno, a gente compara com os grandes fundos imobiliários de lajes, inclusive com salas premium, de qualidade, bem localizados, e a gente vê que a vacância nesses fundos imobiliários ela segue alta. Já no TEP11 são quase 2 anos se mantendo zerada, né? Então, assim, logicamente tem que entender que a estratégia aqui do TEP11 é diferente, né? Ela tem foco aqui em adquirir imóveis, aqui diz bem localizados, com potencial de transformação e melhorias, e aí o processo de transformações envolve mapear o potencial do edifício e, enfim, né, vender depois que o fundo entende que ele teve a sua atingiu o seu ápice ali, né, de valor, com as melhorias que o fundo fez, né? A gente inclusive vai ver aqui nesse relatório que o fundo está fazendo melhorias em 5 imóveis aqui do fundo, ou 4 imóveis, onde vem buscando fazer melhorias. E depois, com o tempo, o fundo busca fazer vendas pontuais, né, de algumas lajes. Então nós temos aqui a vacância física zerada, com aluguel nenhum em atraso, mas temos uma vacância financeira de 2,32. Isso aqui é pela carência de alguns contratos, tá? Não é atraso de aluguel como a gente vê aqui que está zerado. Então tem algumas carências aqui que o fundo deu para fechar os contratos e a hora que vencer as carências, então zera a vacância aqui também, né? Zera a vacância financeira também. E aí tem a palavra do gestor da leitura do mercado, e é aqui que eu quero falar, né? A gestão aqui já jogou algo para 2026 para ver se a cota se mantém onde ela está hoje. Ela está sendo negociada a 82,01, não correu o risco de cair. Então nós temos aqui, nesse mês o fundo ele divulga o guidance de distribuição para 26 e para 25, né? Para 25 vai haver uma redução e para 26 haverá o maior pagamento da história do fundo. E por que a gestão buscou já trazer essa informação, que é raro, né? Geralmente os fundos que divulgam o guidance é ali no limite para o próximo semestre. Ninguém olha lá para frente. E aí nós temos isso por quê? Né? Que a gente tem a projeção de distribuição do TEP11. E a gente vê aqui que já era esperada essa queda, né? De 1,05 agora em junho, 0,95 vinha sendo pago, e vai para cair para 0,74 até janeiro 26, e aí vai pagar 1,30. Pode ser, né? De 1,25 a 1,35 a gestão botou 1,30 até junho 26. O que eu entendo aqui? A gestão está dizendo o seguinte: ó, pessoal, não saiam vendendo a cota de vocês agora. Né? Não é porque nós vamos pagar 0,74 que vocês devem vender a cota. Até porque o fundo ele provavelmente pretende em algum momento fazer emissão. Então a gente vê aqui que tem um desconto de 15%, 96,65 o valor patrimonial do fundo. Então 82 está o valor da cota. A gente vê que a gestão, imagino eu que assim como vários fundos, gostaria de fazer uma emissão. Se a gente pega o histórico aqui do fundo, a gente vê que abril 24 é onde ficou ali, né? Mais de um ano atrás, né? 94,75, e desde então caiu bastante. Aqui caiu em dezembro para 73, veio recuperando, batendo aqui os 87,50 e voltando a cair. Então assim, a gente vê que abril, 87,50 era negociado. E já tinha essa informação de redução aqui, ela já era sabida há mais tempo, certo? A gestão sempre deixou isso bem transparente. Só que as pessoas foram comprando e agora percebe que já foi caindo de novo. Então, para mim, a gestão está dizendo, olha, vocês vão receber 1,30, então não vendam, não faça sentido vender agora, né? Só que o mercado, os investidores, em sua maioria pessoas físicas, não querem saber disso, né? A maioria está ali buscando yield, então eles vendem, né? Então acho que foi mais por isso que a gestão buscou informar, né? Que vai ter essa distribuição muito maior aqui a partir de fevereiro de 2026. E aqui a gente vê, né, em 5 edifícios aqui que tem melhorias, né? Não vou ficar lendo isso aqui, mas são melhorias aqui em cada um dos edifícios, e é isso que a gestão busca fazer aqui, melhorar esses edifícios para aí quem sabe vender lá na frente as salas, né? Que a gente vê a receita de locação, ela não é muito grande, porque é um fundo pequeno, seus 400 milhões, né? Se a gente descontar o passivo vai dar menos. A receita de locação aqui de 3 milhões e 300 e despesa financeira aqui de 610 mil, né? De juros. Então isso aqui equivale a quase 20% disso aqui. Eu acho que é bastante coisa, né? Acho que a gestão alavancou demais o fundo, e fundo de lajes, os galpões já tem que ter muito cuidado para alavancar. Shopping, a mesma coisa. Urbano, a mesma coisa. Só que todos eles, principalmente galpões e urbanos, tem muito contrato atípico ali, né? Já em lajes isso não existe, né? É muito raro a gente ter um
um inquilino significativo, como tem lá no PVB 11 com a Prevent sendo com um contrato atípico. Isso não é o normal, né? E aí a gente vê aqui a situação do fundo, que ela é tranquila até 2027. Então a gente vê o caixa, isso aqui tem que tirar, dar os parabéns aqui pro pessoal do TEP 11, os outros fundos imobiliários, os grandes fundos imobiliários poderiam aprender com eles, né? Percebam que eles trazem diferenças aqui, né? O que é caixa? De caixa, nós temos aqui 24,6 milhões. Quando a gente abre o relatório, por exemplo, do XPML, a gente vê lá, o fundo tem 400 milhões. Não é bem assim. O caixa é menos, bem menos, né? E aqui o pessoal traz separado, que nós temos por venda de imóveis, no relatório, não preciso buscar o informe mensal, que nós temos de caixa. Então, o que nós temos aqui de movimentação para esse ano, início do ano que vem? Então, a gestão traz isso aqui, né? O fluxo de aquisições e vendas. Então, a gente vê que teve aquisição aqui em setembro 25, né? Agora, né? Vai ter o pagamento, né? De 10 milhões, aí venda aqui vai entrar 59 milhões em fevereiro, de 26, e aí nós temos aquisições aqui que o fundo vai ter que desembolsar em março 26 e março 26 também, né? 29 e 30. Então aqui a gente olha que é uma situação que o fundo tem pelo caixa que tem aqui, pela venda de imóveis que tem aqui, pelo caixa não seria suficiente, mas pela venda de imóveis, que é uma situação até aqui tranquila para honrar esses compromissos. E aí nós temos o fluxo de caixa projetado aqui do fundo, que também é legal, é bacana, né? A amortização das dívidas aqui. Então a gente vê que até julho 27, deixa eu descer um pouquinho mais aqui, já vou voltar lá. A gente vê que até julho 27, a situação do fundo, ela é cômoda, né? Aqui nós temos os dois CRIs que o fundo tem para pagar. Então eles têm carência, julho 26 e janeiro 27, para começar a amortização do principal, né? Então o fundo está numa situação cômoda. Inclusive, a gestão colocou aqui, né? As projeções indicam que o fundo possui capacidade financeira para honrar os compromissos até agosto 27, sem necessidade de fazer emissão de cotas ou fazer novas vendas. Só que essas vendas, né, o fundo geralmente faz para trazer algum ganho para o cotista, né? Então é do TEP 11 fazer vendas aqui, é deles, né? Não quer dizer que eles não precisam fazer vendas por causa de pagamento de dívida, que eles não vão fazer. Se surgir uma oportunidade e a gestão entende que é boa, eles provavelmente vão vender. Adicionalmente, parte dos ativos do portfólio, aqui tá chegando aqui o que eu estava falando, já se encontra em estágio de maturação, o que pode viabilizar desinvestimentos estratégicos com geração de caixa para o fundo. Ressalta-se ainda que os valores apresentados referem-se exclusivamente à posição de caixa líquida, desconsiderando ativos ilíquidos como cotas de fundos imobiliários. Então, é aquilo que eu falei, né? A gestão traz separado, apesar de que eles têm uma quantidade de fundos imobiliários bem pequenininha aqui, né? Não dá nem 1,5 milhão, nem 1,2 milhões. Então, um valor bem pequenininho. Mas é 1,2 milhões que para o TEP 11 isso aqui é bastante coisa, né? Para um fundo pequeno. Não que para os outros maiores não seja, mas para o TEP significa muito. Só que percebe que eles trazem esses dados separados. Então, a gente vê que até aqui o fundo está numa situação muito cômoda, né? Aqui a amortização das dívidas, né? Quando começa a pagar um dos CRIs, depois começa a pagar aqui em janeiro, né? Aí começa a ficar bem alto, né? O pagamento, que são os dois CRIs aqui embaixo, que eu mostrei. Um foi feito agora no final do ano. Então, janeiro 27 começa e junta, né? É aí que começa a vir o grosso para pagar aqui, né? E a gente vê que a gestão tem até janeiro, agosto, né? Deixa eu ver aqui, agosto 27, uma situação para ir pagando. A partir dali, acabou. E é por isso que eu acho que a gestão divulgou lá esse guidance, né? Apesar de que ainda é 26, é para ver se a cota ela cola mais no VP para de repente em algum momento conseguir fazer emissão. Porque o fundo, ele também não pode sair vendendo todos os imóveis para ir pagando, né? O fundo ele tem aqui um passivo vamos ver aqui, aquisições de imóveis 50, outros 3 e CRIs a pagar 90. Então estamos falando aqui, arredondando aqui, 152 milhões a pagar, né? Patrimônio líquido de 408 vai cair para menos de 300 milhões aqui, se for para pagar tudo aqui, se o fundo for para sair desfazendo, né? De partes de salas ou imóveis que ele tem agora. O tamanho do fundo diminui significativamente. Se o fundo não fosse mais fazer emissão aqui, né? Coisa que eu não vejo acontecer, é bem provável que o fundo faça novas emissões. Mas esse é um ponto de atenção aqui no TEP, né? Como em outros fundos de lajes. Tem uma alavancagem, deixa eu ver aqui embaixo, acho que está, em questão de porcentagem, né? Veja só, evolução da alavancagem do fundo, né? Então ela era baixinha até terceiro trimestre de 24 e subiram aqui, né? Para 23,9. Então, para um fundo pequeno como esse, eu acho bastante coisa. Lembrando sempre que olhar apenas a porcentagem não diz nada. Se a gente olha a porcentagem de 24% aqui no TEMP,
E a gente diz, pô, é bastante coisa para um fundo pequeno? Sim, mas a gente, em compensação, vê que em questão de caixa, de entrada, de venda de imóveis, é uma situação confortável. Compara com outro fundo imobiliário, que é o XPML, segmento de shopping, que tem uma alavancagem considerada menor em tamanho de portfólio, mas o fundo ele não tem caixa. Então, não adianta ficar olhando porcentagem, né? O XPML, de repente, eu nem lembro agora de cabeça, mas poderia ser lá de, sei lá, 20%, menor, vamos supor que fosse aqui ao tempo, mas os caras não têm caixa. Então, olhar a porcentagem significa muito pouco, tá? Então, esses são os pontos aqui que eu diria que tem que observar no tempo. Situação cômoda, tranquila, até agosto 27, como a gente viu, mas fundo de lajes é algo delicado para fazer alavancagem. Eu entendo que os gestores que querem ir bem nos fundos de lajes, eles não deveriam mais fazer alavancagem. Não dá para crescer, fica pagando o que está pagando, anda como um fundo passivo, a não ser que em algum momento o fundo ele consiga vender um imóvel satisfatório, com um ganho satisfatório, e aí espera o mercado melhorar um pouquinho e faz uma venda, né? Se der para encaixar essa situação. E aí faz uma venda, distribui um dividendo mais alto, a cota dispara com toda certeza, e aí você faz uma emissão. E não faz dívida, né? PVB11 está nessa situação. Eu penso que de repente o PVB11, a situação está mais favorável ao comprador do que ao vendedor nesse momento, em questão de barganha, né? Mas eu penso que o PVB11, de repente, se vendesse lá algum imóvel que o fundo tem, podia levantar uma boa grana e distribuir um dividendo muito mais alto, sei lá, por um ano. Poderia trazer um ânimo para os cotistas, né? Outros entrantes iam entrar no fundo, outros investidores, né? E, consequentemente, de repente, eleva a cotação do fundo, consegue fazer uma emissão e aí compra com aquela emissão que der para comprar. Para lajes, eu vejo que deveria ser assim, né? Porque lajes é um segmento bem delicado. E aqui a gente vê a classificação, por fim, dos imóveis, né? A gente vê que não são imóveis com classificação A ou AAA, né? Imóveis classificação B, só que aí vem o ponto, né? Que muita gente diz, nós temos lajes premium, nós temos as melhores lajes e tudo mais. O TEMP 11 vem mostrando aqui que, apesar de não ter lajes AAA aqui, por exemplo, eles estão 100% locados, né? Então, quer dizer, possui provavelmente localização muito boa. Eu não conheço São Paulo, mas provavelmente as localizações são boas. Se não são tão boas, a gestão sabe trabalhar muito bem. O mesmo vale para galpão logístico. Tem imóveis de fundo imobiliário de galpão logístico, industrial, que muitos reclamam que a localização não é tão boa, mas o imóvel está 100% locado desde que fez o IPO. Em compensação, tem outros com localizações premium muito boas que a vacância ela vai alternando bastante, né? Então tem que sempre estudar o todo, não adianta só ter localização muito boa e o máximo é a localização. E eu entendo e sim, ela é importante. Mas a gente está vendo que em momentos com Selic muito alto e tudo mais, o preço pode entrar na conta para as empresas para fazer a alocação. Então essa aqui é a visão aqui geral do TEP11, tá? E se você não quer saber de nada disso, não quer ficar assistindo um vídeo, gravei um vídeo de 13 minutos aqui, gostaria de ter uma informação mais resumida, né? Eu tenho meu grupo fechado aqui, onde eu trago as informações de forma bem resumida. Inclusive, hoje, 8 de junho, domingo, eu estou gravando aqui o relatório para vocês aqui, do tempo. Eu entreguei já o relatório antes ali para o pessoal do grupo fechado. Então, é um relatório que eu terminei de escrever ontem e eu entrego tudo resumido lá para eles. Então, eu pego esse relatório aqui e entrego resumido. Então, aqui tem alguns fundos que não entregaram ainda seus relatórios, mas BTLG entregou seu relatório durante a semana. Então, eu trago um resumo. Deixa eu ver aqui o TEP11, ele está aqui também. Né? Ao invés de assistir um vídeo aqui de 13 minutos, você vai pegar aqui e vai ter um resumão aqui, ó. Em poucas linhas, você tem um resumo aqui, né? Então você percebe que acelera bastante as informações que você precisa ter a respeito do fundo. Obviamente tem uma mensalidade de R$ 79,90 por mês, porque eu faço acompanhamento de mais de 40 fundos, ali dá 40 fundos, se eu não me engano, e eu faço esse acompanhamento todo mês. Todo mês eu estou atualizando, e todo domingo eu estou entregando um relatório com as atualizações daqueles fundos imobiliários que entregaram os seus relatórios na semana. Então, obviamente, isso dá bastante trabalho, além, claro, de sair informando para vocês ali os fatos relevantes, de trazer outras informações exclusivas lá para o pessoal do grupo fechado. Por exemplo, né, só para fechar o vídeo aqui, na semana passada, um fundo que eu acompanho lá, o GGX11, né, que eu faço o acompanhamento. E o GGX11 ele fez uma nova alavancagem, tá? Só que isso ainda não saiu no mercado, o relatório do GGX11 ainda não saiu, e essa nova alavancagem não está em nenhum lugar.
Mas como é que eu sei disso? Não está em nenhum lugar dos relatórios lá do GGS11. Porque eu faço acompanhamento de outro fundo imobiliário, que é o KNSC, e o KNSC estruturou um novo CRI para o pessoal do GGS11, tá? Eu não vou abrir agora o relatório aqui, foi do mês passado, mas essa informação eu trouxe adiantada para o pessoal lá do grupo, inclusive gravei um vídeo exclusivo explicando, né, para o pessoal do KNSC e para o pessoal que tem o GGS11 em carteira. Então eu expliquei de forma adiantada. Então são informações que você não vai encontrar aqui no YouTube. Quando você vai encontrar essa informação no YouTube? Quando a pessoa for gravar, né, o vídeo, né, for fazer análise do GGS11, aí talvez a pessoa vai falar, aqui tem uma alavancagem maior, né? Então é uma informação que vem atrasada. Então eu busco sempre manter todo mundo bem informado, tá? Então se tiver interesse, tem uma descrição, tem um link aqui na descrição do YouTube, você pode me chamar ali para a gente conversar.